Pesadelos em Foco. E aí, já se inscreveu no canal? Não esqueça de deixar o like, comentar ou o próximo da história pode ser você. Dito isso, vamos para o vídeo. Às 11 horas de um tranquilo domingo, em 4 de dezembro de 2024, Miguel Ribeiro, um fotógrafo freelancer de 33 anos, entrou em um brechó no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Procurava por peças únicas para usar em um ensaio fotográfico que aconteceria na semana seguinte. O lugar era uma verdadeira caixa de tesouros repleta de antiguidades, desde móveis antigos até pequenos objetos curiosos. Em meio à bagunça organizada, algo chamou sua atenção: um vaso antigo, com desenhos florais intrincados e detalhes delicados. Apesar de empoeirado e com algumas lascas, o vaso tinha uma aura irresistível. A dona do brechó, uma mulher de meia idade com um jeito acolhedor, ofereceu o vaso a ele por um preço baixo. Ela comentou casualmente que o objeto havia sido doado pelo espólio de uma família recentemente desfeita, mas não deu mais detalhes. Curioso, Miguel decidiu comprá-lo, imaginando que seria perfeito como peça central em suas fotos. Naquela noite, ele colocou o vaso em seu apartamento e começou a organizar os preparativos para o ensaio. Enquanto posicionava, percebeu algo estranho. Um zumbido quase imperceptível emanava do vaso. Era tão sutil que ele achou ser apenas sua imaginação pregando peças. Porém, na manhã de quinta-feira, as coisas começaram a mudar. O apartamento, sempre brilhante e convidativo, parecia mais sombrio e frio. O vaso, agora em destaque na sala, irradiava uma presença desconcertante. O zumbido antes sutil tornou-se um ronco baixo e constante, como um eco pulsante no fundo de tudo. À medida que o dia avançava, Miguel notou mudanças inexplicáveis. Seu gato, normalmente calmo, ficou agitado e bufava ao se aproximar do vaso. Objetos pequenos mudavam de lugar sem explicação, e ele jurava ouvir sussurros quando estava sozinho. O ar ficou pesado, carregado de uma sensação opressiva. Determinado a ignorar os sinais, Miguel seguiu com o ensaio fotográfico. No entanto, as fotos ficavam distorcidas e borradas toda vez que o vaso aparecia nelas, independentemente das configurações de luz ou câmera. O objeto parecia sabotar qualquer tentativa de capturá-lo em imagem. Na sexta-feira, a inquietação de Miguel aumentou. Os sussurros tornaram-se mais claros, e ele conseguia identificar fragmentos de palavras: ajuda, sai, perigo. A presença do vaso em seu apartamento era agora uma fonte constante de medo. Tentou movê-lo para outros cômodos, mas as sensações perturbadoras o seguiam onde quer que fosse. Decidido a entender melhor a origem do vaso, Miguel voltou ao brechó. A dona foi evasiva, mas mencionou que o antigo proprietário havia passado por uma série de eventos infelizes antes de deixar este mundo. O vaso foi um dos últimos itens doados, e a família estava ansiosa para esvaziar a propriedade rapidamente. Uma investigação mais aprofundada revelou que o falecido havia estado envolvido em práticas ocultistas, e o vaso era ligado a um ritual sombrio destinado a prender espíritos malignos. O ritual falhou, aprisionando essas entidades dentro do próprio vaso. No sábado, a situação atingiu um ponto crítico. Os sussurros transformaram-se em vozes audíveis, e Miguel sentiu uma presença gelada permeando o apartamento. O vaso parecia exercer influência física, fazendo objetos se moverem e luzes piscarem de forma incontrolável. Desesperado, ele decidiu consultar um especialista em fenômenos paranormais. O especialista examinou o vaso e confirmou que ele era, de fato, um condutor de energias negativas. Recomendou um ritual de purificação para neutralizar a maldição e remover os espíritos malignos. Naquela noite, Miguel e o especialista realizaram um ritual, que envolveu queima de ervas, recitação de orações protetoras e uso de símbolos para repelir as forças obscuras. Ao completarem o processo, o vaso começou a vibrar violentamente, e uma força opressiva pareceu pulsar pelo ambiente.
No domingo de manhã, o clima no apartamento de Miguel retornou ao normal. O frio intenso e os sussurros haviam desaparecido, assim como o zumbido perturbador do vaso. O especialista garantiu que o ritual havia funcionado, mas alertou que os efeitos de tais maldições podiam, às vezes, persistir. Miguel decidiu doar o vaso a um museu local especializado em artefatos ocultos, onde poderia ser estudado e contido adequadamente. Ele esperava que, em um ambiente controlado, o vaso não causasse mais danos. A experiência de Miguel com o vaso tornou-se um lembrete arrepiante dos perigos de adquirir objetos com histórias sombrias. O vaso foi cuidadosamente catalogado e exibido no museu, sua beleza enigmática servindo como advertência para aqueles que pudessem cruzar caminhos semelhantes. Às 14 horas de uma tarde tranquila, em 12 de setembro de 2024, Isabela Costa, uma antiquária de 29 anos, visitou um bazar beneficente em um subúrbio tranquilo de Belo Horizonte. O evento prometia ser uma oportunidade rara de adquirir peças valiosas do acervo de um colecionador falecido recentemente. Entre os itens expostos, um relógio antigo e imponente chamou sua atenção imediatamente. Com detalhes intrincados e um pêndulo de latão pesado, o relógio parecia exalar uma aura melancólica que misturava beleza e tristeza. O vendedor, um senhor idoso com expressão solene, ofereceu o relógio por um preço surpreendentemente baixo. Encantada pela qualidade da peça, Isabela decidiu comprá-lo, imaginando que seria uma adição única à sua loja. Naquela noite, ao montar o relógio em seu apartamento, ela notou algo estranho. Os ponteiros estavam travados às 3h15. Mesmo após várias tentativas para ajustá-los, eles permaneceram imóveis. Achando ser apenas um problema mecânico menor, ela seguiu sua rotina sem dar muita importância. Mas na manhã seguinte, tudo mudou. Ao acordar, Isabela percebeu que o apartamento estava normalmente frio. A temperatura havia caído drasticamente durante a noite, e uma névoa densa parecia ter se instalado na sala de estar. O relógio, colocado sobre uma mesa lateral, agora emitia um tic-tac rítmico que ecoava pelo ambiente como um coração batendo fora de controle. Os esforços de Isabela para consertar o mecanismo foram em vão. À medida que o dia avançava, eventos perturbadores começaram a ocorrer. Objetos se moviam sozinhos, e ela ouvia sussurros sempre que estava sozinha. Os sussurros eram quase inaudíveis, mas carregavam uma urgência inconfundível e um tom de desespero crescente. Apesar de sua preocupação aumentar, Isabela tentou seguir com suas atividades. No entanto, o clima no apartamento ficou cada vez mais opressor. O tic-tac do relógio tornou-se mais alto e irregular, e os sussurros se intensificaram, como se estivessem ganhando vida própria. No sábado, Isabela decidiu investigar a história do relógio. Voltou ao local do bazar, esperando descobrir mais sobre suas origens. O idoso não estava presente, mas sua filha revelou que o relógio tinha uma história problemática. Era um objeto de família ligado a uma série de eventos infelizes, incluindo doenças inexplicáveis e infortúnios que assombravam todos os seus proprietários. Voltando para casa, Isabela estava ainda mais determinada a desvendar a verdade. À noite, o comportamento do relógio se tornou ainda mais errático. Seu tic-tac ressoava com um ritmo antinatural, quase como um tambor marcando o tempo. As sombras no apartamento pareciam crescer e distorcer-se, e os sussurros agora formavam frases claras, embora ainda incompreensíveis, implorando para que ela devolvesse algo que havia sido tomado. Exausta e apavorada, Isabela sentiu o peso constante do relógio pairando sobre ela. O apartamento parecia encolher, sufocando-a lentamente. Na manhã de domingo, ela decidiu devolver o relógio ao bazar, na esperança de encerrar as perturbações. Ao chegar lá, o idoso estava de volta. Ele pareceu aliviado, mas também preocupado ao ouvir o relato de Isabela. Explicou que o relógio era amaldiçoado, um recipiente para um espírito maléfico que causava sofrimento às gerações.
A família havia tentado se livrar dele várias vezes, mas o espírito sempre retornava. Isabela foi instruída a realizar um ritual para aplacar o espírito e quebrar a maldição. Seguindo as orientações do homem, ela organizou uma pequena cerimônia no antigo escritório da propriedade, colocando o relógio em sua posição original e seguindo os passos descritos. Ao completar o ritual, a atmosfera no local se iluminou e o tic-tac do relógio finalmente cessou. O frio opressor no apartamento de Isabela desapareceu e os sussurros se dissiparam. Ela deixou o bazar sentindo um alívio profundo, mas também uma inquietante consciência das forças sombrias que havia enfrentado. O relógio permaneceu no local, agora como um alerta sobre os perigos de mexer com objetos repletos de histórias obscuras. A experiência de Isabela tornou-se uma história de advertência, lembrando que algumas coisas são melhor deixadas intocadas e que o passado muitas vezes carrega mais peso do que podemos imaginar. Às 16 horas de uma tarde cinzenta, em 13 de abril de 2024, Jéssica Lima, uma designer gráfica de 34 anos, entrou em um brechó no centro de São Paulo. Procurava algo diferente para dar vida nova ao seu pequeno apartamento. O lugar era conhecido por sua mistura eclética de objetos e recentemente havia sido reformado por uma nova proprietária, uma mulher de meia idade com um sorriso acolhedor. Seu olhar foi capturado por um pacote pequeno e discreto, embrulhado em papel pardo e escondido em uma prateleira empoeirada no canto da loja. O pacote tinha algo estranho. Estava lacrado com cera antiga e não trazia etiqueta alguma. Intrigada pela aura misteriosa e pelo preço absurdamente baixo, Jéssica decidiu comprá-lo, pensando que poderia ser uma peça interessante ou até mesmo um tesouro escondido. Naquela noite, ela levou o pacote para casa e o colocou sobre a mesa da cozinha. Enquanto preparava o jantar, uma sensação de desconforto começou a pairar no ar. O ambiente parecia mais frio do que o normal, e as sombras nos cantos pareciam dançar como se tivessem vontade própria. No domingo de manhã, a curiosidade falou mais alto. Ela decidiu abrir o pacote, revelando uma caixa de madeira antiga com entalhes intrincados. A caixa era surpreendentemente pesada e emanava uma energia sinistra. Dentro dela, encontrou itens estranhos, um diário desgastado, uma fotografia antiga de uma família e uma pequena figura de madeira esculpida à mão, representando uma criatura grotesca. O diário estava repleto de anotações enigmáticas, detalhando uma sequência de eventos perturbadores. A antiga dona, uma mulher chamada Elisa, descrevia um medo crescente de algo que ela chamava de a presença. As últimas entradas falavam de um ritual desesperado para banir essa entidade, mas estavam incompletas, deixando Jéssica com um peso constante no peito. Naquela noite, ela começou a ouvir sussurros vindos da cozinha. A figura de madeira parecia se mover sozinha. Seu sono foi interrompido por pesadelos com figuras sombrias e uma sensação opressiva de perigo iminente. No início, tentou atribuir tudo isso ao estresse e à imaginação fértil, mas, na segunda-feira, os acontecimentos estranhos em seu apartamento começaram a se intensificar. Objetos mudavam de lugar sem explicação, correntes de ar frio surgiam onde não deveriam existir, e uma sensação persistente de estar sendo observada a acompanhava. A figura dentro da caixa parecia ganhar vida. Seus olhos esculpidos pareciam segui-la onde quer que fosse. Desesperada para entender o vínculo entre os objetos e os eventos bizarros, Jéssica mergulhou nas páginas do diário. Descobriu que Elisa havia vivido em um apartamento muito parecido com o dela e também experimentara uma escalada de distúrbios antes de desaparecer misteriosamente. O ritual mencionado no diário envolvia ações específicas realizadas durante a lua cheia, que ocorreria em poucos dias. Com o passar dos dias, a saúde física de Jéssica começou a declinar. Insônia, dores de cabeça e náuseas repentinas tomaram conta de seu corpo, enquanto a ansiedade por causa do que acreditava ser uma força maligna rondando seu lar se tornava insuportável. Na terça-feira, ela decidiu realizar o ritual descrito no diário, na esperança de encerrar o tormento.
Seguiu as instruções meticulosamente, organizou os itens em um padrão específico, acendeu velas e recitou as invocações incompletas. Enquanto executava o ritual, sentiu uma mudança palpável no ar. Um peso opressor pareceu desabar sobre ela, e a temperatura caiu drasticamente. No meio do processo, a figura de madeira ganhou vida. Seus olhos brilhavam com uma luz sinistra. As sombras no apartamento começaram a se fundir em formas escuras e rastejantes. Cada tentativa de concluir o ritual era recebida com resistência de uma força invisível. O apartamento se transformou em um cenário de pesadelo. As paredes pareciam respirar, e os sussurros se transformaram em um coro de vozes furiosas. Jéssica sentiu como se a entidade estivesse tentando arrancá-la de sua realidade. Em pânico, tentou escapar, mas o layout do apartamento havia se tornado um labirinto confuso e desorientador. Na manhã de quarta-feira, Jéssica foi dada como desaparecida. Seu apartamento estava em completo caos, com os itens do ritual espalhados e símbolos ominosos desenhados em uma substância viscosa e escura. Não havia sinais dela. As autoridades foram chamadas, mas encontraram apenas evidências perturbadoras de uma luta. Os símbolos nas paredes e no chão eram indecifráveis, aumentando ainda mais o mistério. Os investigadores visitaram o brechó, mas quando chegaram, a loja havia passado por uma transformação peculiar. A nova proprietária, uma mulher diferente daquela com quem Jéssica havia lidado, foi evasiva e pouco cooperativa. Afirmou não saber nada sobre o pacote e disse que os registros antigos do estoque haviam sumido. O endereço da loja parecia recém-estabelecido, sem vestígios da proprietária anterior ou do pacote. Uma investigação mais profunda revelou que brechó não constava em nenhum registro comercial e não era listado como negócio formal além de algumas semanas antes da compra de Jéssica. Era como se a loja e as forças sombrias ligadas a ela tivessem evaporado sem deixar rastro. O apartamento permaneceu abandonado e o desaparecimento de Jéssica se tornou uma lenda assustadora. Moradores locais sussurravam sobre a presença sombria que a havia levado, e a história do pacote esquecido serviu como um lembrete inquietante dos perigos escondidos em cantos negligenciados e das entidades malévolas que podem ser atraídas por aqueles que ousam desvendá-las.